Houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou ao Senhor e o Senhor lhe disse: há culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou: os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus, e os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los. Porém, Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Perguntou Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que resgate vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Disse Davi: o que é, pois, que quereis que vos faça? Responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel, de seus filhos se nos deis 7 homens, para que nos enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. Disse o rei: eu os darei. Porém, o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor que entre eles houvera entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém, tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, a Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que tivera de Abiel, filho de Berzilai e Rolatico, e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte, perante o Senhor. Caíram os 7 juntamente, foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias do princípio da ceifa da cevada. Então, Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma penha, sobre uma pedra, desde o princípio da ceifa até que sobre eles caiu água do céu. E não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Pois foi dito a Davi o que fizera a Rispa, filha de Aiá, e concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da praça de Bet-Sean, onde os filisteus os tinham pendurado, no dia em que feriram Saul em Gilboa. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disto, Deus se tornou favorável para com a terra. A última frase: depois disto, Deus se tornou favorável para com a terra. Hoje, irmãos e irmãs, celebramos qual dia? O Dia Internacional da Mulher. Obviamente, para nós, celebramos muito antes disso, concordo com você, Carla, celebramos o Dia do Senhor. Mas no dia 8 de março se comemora o Dia Internacional da Mulher. E é uma data em que histórias de mulheres são lembradas. Mulheres que lutaram, que sofreram, que perseveraram, que marcaram profundamente a história das suas famílias, das suas nações, de sua geração. E a Bíblia, queridos irmãos e irmãs, está cheia de histórias de mulheres que também, mesmo no meio de muita dor, injustiça, o sofrimento, demonstraram uma fé extraordinária. A Bíblia é cheia de histórias de mulheres que serviram ao Senhor, inclusive até na hora da morte. Histórias de mulheres que aceitaram sua missão, que aceitaram o desafio, que obedeceram a Deus
todo o coração, com toda a alma e com toda a força. Dentre as muitas e dezenas de histórias bíblicas sobre mulheres, uma dessas histórias aparece nesse texto que nós lemos. Uma dessas histórias de uma mulher de fé, correta diante de Deus, é exatamente revelada para nós em um momento sombrio do reinado de Davi. Isso, ela aparece como uma luz de brilho forte no momento de trevas do reinado de Davi. Durante 3 anos, diz o texto, logo no início, versículo 1, durante 3 anos seguidos houve fome em Israel. E desejando entender a razão dessa calamidade, o rei Davi consultou ao Senhor. O texto vai dizer que ele buscou a face do Senhor. Isso quer dizer aí. E ele descobriu, depois que buscar a face do Senhor, que o motivo da fome, da seca de 3 anos, é que havia sangue nas mãos da casa de Saul. Saul, o rei Saul e sua família mataram os gibeonitas. Algumas coisas interessantes. A gente diz que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Mas já parou para pensar que pelo texto, ele só perguntou para Deus o que estava acontecendo depois de 3 anos de fome? Podia ter buscado lá no primeiro ano. 3 anos! E ele pensou assim, não chove, tanta fome na terra. Vou perguntar para Deus o que está acontecendo. Podia ter perguntado bem antes, não podia? 3 anos se passaram. E Deus fala que havia culpa sobre Saul e sobre a sua casa. Saul, o rei Saul, ele, movido por um nacionalismo ímpio e ignorando o pacto sagrado feito em Josué capítulo 9, tentou exterminar os gibeonitas. Se depois você ler lá na sua casa Josué capítulo 9, você vai encontrar a história dos gibeonitas. Josué e Israel tinham vencido Jericó, foram vencendo as cidades, era para destruir toda a Canaã, lembram disso? Então, os gibeonitas pensaram assim, vamos montar uma estratégia. Nós vamos vestir roupas velhas, vamos pegar um pão aí cheio de bolor, e vamos ir até o encontro de Josué e os israelitas. E lá nós vamos dizer que somos de uma terra distante, que somos gibeonitas de um lugar distante, e é para eles fazerem uma aliança com a gente para não nos destruir. Mas na verdade, eles foram e disseram para Josué, olha Josué, nós somos uma nação distante, uma cidade distante, nós ouvimos a fama de vocês e viemos aqui para vocês entrarem em aliança com a gente. Então é escrito em Josué 9, que sem consultar a Deus, fizeram aliança com os gibeonitas de não matar os gibeonitas. E ali passaram o tempo, os gibeonitas foram embora para casa. Josué preparou o exército, olhou para uma cidade, vamos partir contra aquela cidade. Quando chegaram na cidade próxima, era a cidade de quem? Os gibeonitas. Mas eles tinham feito um pacto, uma aliança. E eles não mataram os gibeonitas. O que foi feito? Josué disse para eles, já que vocês nos enganaram e entramos em aliança, nós não vamos matar vocês, mas vocês vão trabalhar para a gente, para sempre. Vão ser nossos funcionários, nossos empregados, nossos servos. Os anos e anos se passaram. E Saul queria, com o seu nacionalismo, matar os gibeonitas, acabar com eles, desrespeitar aquela palavra que foi feita lá atrás. Deus até falou com Josué, Josué, não é para você ter feito essa aliança, vocês tinham que me consultar. Mas já que fizeram, tem que cumprir a palavra. E Saul resolveu matar os gibeonitas. Saul, então, movido por esse nacionalismo ímpio, ignorando essa aliança, tentou exterminar esse sangue, tentou exterminar esse povo. E o sangue dos gibeonitas, diz aí o texto, versículo 1, estava nas mãos de Saul e de sobre a sua casa. E diz Números,
capítulo 35, 33, que quando o sangue é derramado injustamente na terra, a terra fica profanada. E por causa disso vem sempre juízo de Deus. E qual foi o juízo aqui? Seca, fome, colheita minguada, a safra quebrando. É uma expressão que a gente conhece aqui. O sangue derramado dos gibeonitas profanou a terra, e anos depois, mesmo que Saul já tivesse morto, Deus estava cobrando. E 7 descendentes de Saul foram entregues para morrer. Davi chamou os gibeonitas, que ficaram e falaram assim: o que vocês querem? E eles falaram: não, Davi, a gente não quer nada, nós não queremos nada. E Davi falou assim: não, pode perguntar o que vocês querem aí, porque precisa chover. O que vocês querem? De novo, sem consultar a Deus, os gibeonitas falaram assim: a gente não tem nada com você, Davi. O que a gente quer é que 7 pessoas da família de Saul sejam mortas. Para que a maldição cessasse, a justiça era requerida, então 7 descendentes de Saul foram entregues para a morte. Entre esses 7 homens, 2 homens eram filhos de uma mulher chamada Rispa. E é no cenário de dor dessa mãe que encontramos lições profundas nessa mãe. Queridos irmãos, essa mulher que não mandou Saul matar ninguém, essa mulher agora ela tem que conviver com a morte de 7 parentes, entre eles 2 filhos. E é no meio dessa dor, desse momento terrível, que eu quero ver com os irmãos e com as irmãs algumas lições para nós. Primeira lição que Rispa nos ensina é a lição do amor que não se conforma. A lição do amor que não se conforma. O amor de Rispa é a base de toda a sua ação. Ela viu seus filhos serem executados por causa do pecado de outra pessoa, por causa do pecado do pai, do avô. E ela, então, pagou um preço terrível pelo pecado de outra pessoa. Contudo, seu amor não permitiu que ela se entregasse ao descaso. Ela olhou aquela cena, os 7 pendurados, enforcados. E o que era para acontecer, irmãos? Aqueles corpos eram para serem enterrados. A privação da sepultura era uma desgraça pior do que a morte. Vamos ler Deuteronômio 21, 22 e 23. Pode colocar para a gente aí? Deuteronômio 21, 22 e 23 diz assim: se alguém houver pecado passível da pena de morte e tiver sido morto e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Qual era a ordem da lei de Moisés? Que aqueles homens eram para ser enterrados no mesmo dia. E o que o texto diz? Que eles foram enforcados e deixados. Foram enforcados e ficaram pendurados. Rispa, movida por esse amor de mãe, ela não aceita esse descaso e a privação da sepultura não entra no seu coração, porque ela estava com o coração de mãe cheio de amor. Rispa não aceitou que os seus filhos fossem tratados como carcaça esquecida no deserto. Por amor, ela enfrentou vigílias intermináveis. Por amor, ela enfrentou o calor do dia quente, o frio da madrugada, talvez sede, fome, humilhação, mas ela lutou pela dignidade da memória desses homens que estavam carregando o pecado de outra pessoa.
Rispa, ela fez o que fez, movido por um amor muito forte. E a primeira lição que Rispa nos ensina é que o amor não nos deixa nos conformar com aquilo que é errado. Se você depois ler lá 1 Coríntios 13, quando fala do dom maior que é o amor, ele vai falar lá que o amor não aceita mentira. O amor não aceita o que é errado. O amor se alegra com a verdade. Primeira lição de Rispa para nós é a lição do amor que não se conforma. Segunda lição é a lição da perseverança inabalável. Essa primeira lição é do amor que não se conforma. A segunda lição é a lição da perseverança inabalável. Olha comigo o versículo 10. Aliás, finalzinho do versículo 9. Foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e estendeu para si sobre uma penha, uma pedra, desde o princípio da ceifa, ou seja, desde o início da colheita da cevada, até que sobre eles caiu água do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. A segunda lição de Rispa, queridos irmãos, é a lição da perseverança inabalável. Ela fica no início da colheita da cevada, no início do outono, até as primeiras chuvas que vão acontecer no início do verão. Olha, início do outono. Depois do outono vem o quê? Outono, inverno. E depois? Primavera. Falei verão antes, perdão. As chuvas caíram no início da primavera. Então ela está no início do outono, quando os céus são enforcados, e ela passa outono, inverno, até a chuva da primavera. Por baixo aí, 5 meses, pelo menos. Fazendo o que, irmão? Vigiando aqueles corpos. Diz o versículo 10, ela não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Você já pensou na perseverança dessa mulher? 7 corpos pendurados, fedendo, entrando em decomposição. Nos primeiros dias, os animais, as aves de rapina queriam comer essas carcaças. À noite, as feras do campo. Não é difícil a gente ver na Bíblia, né, que os textos vão falar de urso, leão, lobo, hiena, chacal. O texto fala de animais do campo, mas podia ser tanta coisa. E ela fica ali pelo menos 5 meses, numa perseverança inabalável. Muitas das nossas derrotas, irmãos, elas acontecem por causa da nossa inconstância. Em vez de sermos perseverantes, somos inconstantes. Rispa nos ensina que o milagre da resistência física e emocional nasce de um propósito firme. Sem perseverança, não há vitória. Você entende isso? Sem perseverança não tem vitória? Olha o que diz aí em 1 Pedro, capítulo 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 em diante. 2 Pedro 3, 2 Pedro 1, 3 em diante. Vai dizer assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelos quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Ou seja, Deus nos tem dado
tudo que precisamos. Versículo 5. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas existirem em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala de várias qualidades, né? Piedade, fraternidade, amor, domínio próprio, conhecimento, mas ele fala de perseverança, ele fala, se você tiver isso, fazendo a vontade de Deus, nós não seremos inativos, pelo contrário, seremos frutificadores. Mas a gente é perseverante? 1º de janeiro, eu vou ler aqui para todo esse ano. Chega 20 de janeiro, você está onde? Eu estou em Gênesis 4. Ou então, esse ano eu vou orar todo dia da manhã. O ano começa, ora um dia, ora outro, e aí pula um, pula outro, e a perseverança vai embora. Não há vitória no cristão que não persevera nos meios de graça e nas virtudes que Deus deixou para nós. Primeira lição, de um amor forte, de um amor inabalável, um amor que não se conforma. Segunda lição, a lição da perseverança. Ela ficou lá 5 meses vigiando aqueles corpos. Você talvez não ficasse, mas isso ficou. Terceira lição, e é uma lição, nós já vimos um pouquinho aqui, é a lição do trabalho e da vigilância. Nada acontece sem esforço, porque além do amor, além da perseverança, Rispa trabalhou de forma dedicada, Rispa trabalhou de forma incansável. Ela protegeu aqueles corpos, queridos irmãos. Ela protegeu aquelas pessoas ali, aqueles 7 homens. Ela protegeu aqueles homens, aqueles corpos, contra aves de rapina, contra as feras do campo, no momento de seca. Lembra que o início do texto começa falando de fome na terra? Não tinha fartura. E ela trabalhou, e ela vigiou, e ela se esforçou. Ela tinha uma visão focada no alvo, e ela não se importou com o custo, ela não se importou com o suor do seu. Jesus disse certa vez lá em João 5, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho. É a lição do amor, é a lição, aliás, do trabalho, é a lição do esforço, da perseverança, da vigilância. Qual é o custo daquilo que vale a pena para você, meu querido irmão, minha querida irmã? Vale a pena a salvação da família toda? Nada que vale. Qual é o custo da santidade? Vale a pena ser santo? Claro que vale. Qual é o custo de ter uma maior consagração diante de Deus, mais possibilidade de orar mais, de jejuar, de ler a Bíblia, de meditar dia e noite? Vale a pena? Vale o custo? Claro que sim, mas eu pergunto, nós temos essa disposição para o trabalho desse jeito? Ou a gente não começa e fica cansado? É a lição do trabalho, espantando aves de dia, feras no campo à noite, dia e noite. O texto não disse se ela teve ajuda. Provavelmente não teve. Porque aqueles homens foram mortos como amaldiçoados. Porque é maldito aquele que fica pendurado no madeiro. Aqui, um corda enforcado numa árvore, no madeiro, sei lá o que fizeram aqui. Eram malditos esses homens. Provavelmente ninguém queria ajudar essa mulher. E ela ficou. Por isso, não deixemos de trabalhar e vigiar por aquilo
que realmente tem valor diante de Deus. Ah, pastor, mas a salvação é pela graça. E é sim. Mas não se esqueça, de uma certa forma, o reino dos céus é tomado como? Com fraqueza? Com força. Com esforço. Não é tendo os pés lentos, os braços fracos, mas é trabalhando. Deus, já que o Senhor me salvou, eu vou te servir, nem que isso custe o meu esforço. O apóstolo Paulo vai dizer certa vez o seguinte: olhem para mim, eu estou velho por fora, o meu rosto, o meu corpo está envelhecido, mas o meu interior está sendo renovado todo dia. Eu acho esse texto lindo de Paulo. Ele se esforçava, ele trabalhava, ele envelheceu trabalhando com o Senhor, mas ele fala, mas aqui dentro é tudo novo, e é tudo eterno. A primeira lição é a lição do amor, a segunda lição é da perseverança, a terceira lição é a lição do trabalho, da vigilância, a quarta lição, queridos irmãos, é a lição da coragem contra o mundo. Cristo era uma mulher corajosa, era ou não era, irmão? Ficar de dia espantando fera, ficar de noite espantando fera lá no campo. A coragem de Rispa não foi apenas contra os animais, mas também contra a opinião pública. Ela deve ter enfrentado a vergonha e o olhar acusador de quem passava. Irmãos, imagina a cena. Está lá os 7 corpos pendurados. 15, 20, 30 dias se passaram. E Rispa está lá. Não deixa as aves chegarem de dia. Não deixa as feras chegarem à noite. Provavelmente foi para a fogueira à noite, né? Não ficava lá com um pedaço de pau para espantar leão. Quando as pessoas passavam, sabe que as pessoas falavam o quê? Ó, que mulher bacana. Provavelmente chamavam ela de doida. De maluca. As pessoas deviam olhar para ela e balançar a cabeça. Talvez ela ouviu risos, talvez ela ouviu palavras de desestímulo contra ela, mas ela teve coragem para enfrentar esses olhares. Ela teve coragem para enfrentar esses comentários. O medo paralisa, queridos irmãos e irmãs, mas a coragem nos impulsiona. Deus disse para Josué, logo depois que Moisés morre, Deus fala assim para Josué, lá em Josué capítulo 1. Então somente ser forte e muito corajoso. Vai fazer esse povo herdar a terra. Eu prometi. Ser forte, muito corajoso. Assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Não permita que os homens, ou o medo do julgamento dos homens, impeça você de lutar pela sua casa, de lutar pelo casamento, de lutar pelos filhos, de buscar aquilo que é correto, ou de testemunhar fervorosamente de Deus neste mundo ainda perdido. Eu escrevo muitos textos, os irmãos acompanham aí, e é óbvio que eu uso o IA para corrigir o povo. Esses dias eu fiz um texto para colocar no Instagram, aí tinha uma frase um pouco mais dura, né? Aí coloquei lá no Gemini, nos bairros Gemini lá, para corrigir lá, para repetir essas coisas. Aí ele falou assim, você podia mudar essa frase está muito dura. Vão falar de você, vai ter gente falando mal lá. Eu disse, eu não estou preocupado. Eu respondi assim, eu não estou preocupado com o que vão pensar. Aí o IA respondeu assim para mim. Achei engraçado que isso não é normal. Porque as pessoas ficam o tempo todo mudando as frases para ninguém falar contra. Essa política moderna do politicamente correto, não é? Não fala isso, não fala aquilo. Cuidado com as palavras. Queridos irmãos, se nós andarmos nessa vida preocupados com que os outros, fora da igreja, fora da presença de Deus, vão pensar ou falar de nós não vamos chegar em lugar nenhum.
E eu digo mais, até para ouvir o irmão da fé querer falar alguma coisa para a gente tem que analisar se ele está certo também. Porque as pessoas não têm ideias diferentes. Às vezes você está ligado em Deus, você está orando, você está buscando, você está estudando a palavra de Deus, está sendo orientado, e o outro lá não tem, está assim, está voando, não faz isso, faz aquilo. Você não pode ouvir bons conselhos, sim. Multidão de conselhos, sim. Mas não se preocupe com o que os outros vão pensar. Se preocupe com o que Deus pensa de você. Com o que Deus quer de você. E rispa, ela tem coragem para enfrentar a opinião das pessoas. E ela ficou lá. Pelo menos uns 5 meses. Vigiando aquilo. Lute por aquilo que você vê valor diante de Deus. Não se importa com o que as pessoas vão pensar. Quando todo mundo lá no seu trabalho, no final do expediente, falar assim, vamos lá passar a noite no bar? Não vou, não. O que é isso? É tão jovem. Não se preocupa com as pressões. Só estou dando só um exemplo pequeno. As pressões são muito maiores. Primeira lição é a lição do amor. Segunda lição é a lição da perseverança. A terceira lição é a lição do trabalho. Quarta lição é a lição da coragem contra a opinião do mundo. Quinta e última lição é a lição da causa justa. Presta muita atenção. É a lição da causa justa. Rispa não estava em rebelião contra Deus, estava? Quando falaram assim, nós vamos matar esses 7 aqui para Deus abençoar a terra, você não vê Rispa se manifestando. Rispa, ela não estava fazendo isso porque ela estava contra a sentença de Deus. Não. Ela buscava apenas aquilo que era correto de acordo com o Deuteronômio 21. E o que era correto de acordo com o Deuteronômio 21? Que aqueles corpos fossem enterrados. A causa dela não é a causa de um rebelde, de um anarquista, de uma pessoa que apenas do contra, porque quer ser do contra, é de alguém que sabia o que era correto, e a coisa correta não estava sendo feita. Ela não é rebelde, ela é justa. Quando Davi soube da sua luta, olha o versículo 11, foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá e concubina de Saul. Peraí, ela foi lá falar com Davi? Não foi. Alguém foi lá e contou para Davi, olha Davi, lembra daqueles 7 que a gente colocou, que ficou pendurado lá? Está lá até hoje. Nenhuma árvore os comeu, nenhuma fera do campo os comeu, porque Rispa está lá. E ela está vigiando. Foi dita a Davi o que ela fez. Então, versículo 12, foi Davi e tomou os ossos de Saul e Jonatas, que estavam numa cidade distante. Ele manda também pegar os corpos desses 7 e enterrar. Por quê, irmão? Porque era o certo. E a luta de Rispa era a luta certa. Não era a luta errada. O exemplo dela moveu o coração de Davi a agir com honra, providenciando o sepultamento de todos os enforcados, junto com os ossos dos seus parentes, Saul e Jonatas. A causa dela não era a causa de uma mulher injusta ou rebelde. Era uma causa justa. E somente depois desse ato de dignidade e justiça é que a terra foi abençoada. Olha o versículo 14. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zelo, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenara. Como é que termina ali? Depois disso, não quando os 7 são mortos, como os gibeonitas que estavam vivos pediram, mas depois que os homens foram enterrados, Deus se tornou favorável para com a terra.
É aqui, quando a justiça completa, quando a palavra de Deus é obedecida completamente, os corpos são enterrados, é aqui que a terra é abençoada. Deus, frequentemente, irmãos, honra todos aqueles que perseveram em causas justas diante dele. A causa de Rispa era justa. Adiantava ter amor e lutar pela coisa errada? Adianta ser perseverante e lutar pela coisa errada? Adianta ter coragem e lutar pela coisa errada? Adianta não se importar com a opinião dos outros e lutar pela coisa errada? Não adianta. Mas tendo tudo isso na causa justa, frequentemente e constantemente olhamos para a Bíblia, e Deus abençoa. E Deus abençoa. Essas lições são preciosas demais para nós. As 5 lições de Rispa para nós, então, são o quê? A lição do amor que não se conforma, da perseverança inabalável, a lição do trabalho e da vigilância árdua, a lição da coragem contra o mundo, a lição da causa justa. Orar pelo filho é uma causa justa? Fugir do pecado é uma causa justa? Pregar o Evangelho é uma causa justa? Se eu fizer essas coisas com perseverança, qual é a chance de Deus abençoar? Claro que vai abençoar, porque é uma causa justa. Eu quero encerrar concluindo, mostrando nesse texto o caminho que temos para Jesus Cristo. A história de Rispa é inspiradora, não é? A história dela mexe com a gente. Mas a história dela não é o destino final desse sermão, nem é o objetivo final desse texto. Essa história aponta para algo maior. O gesto dessa mãe revela amor, perseverança, coragem, trabalho, dedicação, mas também nos lembra que o pecado sempre cobra o seu preço. Qual é o preço do pecado? Qual é o salário do pecado? Nessa história, uma dívida de sangue precisava ser tratada para que a terra voltasse a ser abençoada. Mas observe que tem um contraste impressionante entre Davi, entre Rispa, Deus e o Senhor Jesus. Para que a fome cessasse aqui, Davi consentiu que descendentes de Saul fossem entregues à morte muito rapidamente. Foi ou não foi? O que vocês querem, gente? Que eu nos dê 7 descendentes de Saul para eu te matar. Toma. Davi foi muito rápido para entregar o filho dos outros para Saul. Mas Deus, ele entregou o próprio filho para ser morto por você e por mim. É ou não é diferente? Uma coisa é entregar o filho dos outros. Mas Deus entregou o seu próprio filho. Onde Davi entregou 7 homens para tratar de uma dívida de sangue, Deus entregou o cordeiro perfeito para pagar definitivamente a nossa dívida. A outra lição aqui é de Rispa. Está aí no versículo 10. Rispa estendeu o seu pano de saco, sinal de humilhação, de tristeza, sobre a rocha, para velar, para vigiar os corpos dos seus filhos. Mas o Pai Celestial estendeu não o pano de saco, mas estendeu a sua graça sobre a cruz, para nos dar vida eterna. Davi buscava chuva para molhar a terra, chuva para a fome ir embora. Mas Deus enviou o seu Filho para derramar sobre nós o rio da vida, que purifica o quê? A nossa alma. Que faz brotar, não um pé de milho, mas faz brotar a nova vida no nosso coração. Rispa nos ensina sobre amor
e perseverança. Mas Jesus fez isso infinitamente mais. Ele tomou sobre si o nosso pecado. Tomou sobre si nossas dores. Ele venceu a morte e abriu para nós o caminho da salvação. Por isso, quando olhamos para a história de Rispa e de Davi, aqui não terminamos admirando uma mulher, apesar de hoje ser o Dia Internacional da Mulher. Quando olhamos para essa história de Rispa, nós admiramos o Salvador Jesus. Nós adoramos o Senhor Jesus. Ele sim, maldito por ter sido pendurado no madeiro, para carregar o pecado de outro. Eles aqui carregaram o pecado de Saul, só de Saul. Mas Jesus carregou todos os nossos pecados. E mais. Lembra que quando Jesus morre, Jesus está para morrer, e os judeus queriam que ele, por causa da Páscoa, estava anoitecendo, era para exatamente sepultar antes da noite. Então eles vieram, quebraram as pernas dos ladrões que estavam ali do lado de Jesus, um de cada lado, para que eles morressem logo. Quando foram quebrar as pernas de Jesus, o que aconteceu? Jesus já estava morto. Até furaram ele do lado para ter certeza que estava morto. Mas se cumpria a profecia de que ele não seria deixado no madeiro, mas seria sepultado no mesmo dia. Essas histórias bíblicas, irmãos, como essa de Rispa, elas inspiram a gente coragem, amor, perseverança. A história de uma mulher que ela deve ser imitada assim, mas muito mais do que olhar para Rispa, nós olhamos para Jesus, que é a resposta de Deus para todos nós. Amém, irmão? Mas lições que aprendemos uma grande luta. Do trabalho, da perseverança, de não nos importarmos com a opinião dos outros, do amor e principalmente da causa justa. Quando lutamos no reino de Deus, a nossa causa sempre é justa. Vamos orar? Talvez tenha faltado para você amor assim, como que Cristo tinha. Talvez tenha faltado perseverança. Você tem desistido das coisas muito facilmente. Quem sabe você está preocupado demais com a opinião dos outros e sendo guiado pelas opiniões dos outros, em vez de ser guiado pela palavra de Deus. Peça ao Espírito Santo para que essas lições, muito mais do que entrar na nossa mente, entrem no nosso coração e nos mova a ter essas qualidades que discutimos. É muito mais olhar para Jesus, porque em Jesus nós temos um modelo perfeito de amor, de perseverança, de trabalho, de se importar apenas com a vontade do Pai, de morrer na cruz como uma causa justa para nos resgatar.